Muita gente acha que educar é a mesma coisa do que ensinar, mas não é a mesma coisa. O cara pode dar uma aula, muito bom, os ouvintes estão lá, quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser não ouve, isso é dar uma aula, você está ensinando. Educar quer dizer que você entende a diferença de um aluno para o outro, e de um filho para o outro, ou mesmo, vamos dizer, uma empresa, o cara tem uma empresa. Não adianta ele tratar todos os empregados por igual, porque cada um tem uma personalidade totalmente diferente do outro. Então, alguém que vai tentar doutrinar, que é uma palavra que está muito usada hoje em dia, toda uma geração, toda uma comunidade, nunca isso aqui vai dar certo a longo prazo. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Então, o que eu queria ver hoje com vocês é, de acordo com a Torá, quais são os tipos de personalidades diferentes entre os seres humanos, para ver, cada um pode tentar se enquadrar em uma delas, e a gente vai perceber que a maneira de educar, de conversar, de se comunicar com cada um desses tipos de personalidades é totalmente diferente do que com outras. Então, mesmo uma pessoa que ele tem vários filhos, por exemplo, não adianta ele falar, com esse filho funcionou esse sistema, quer dizer que com outro filho também vai funcionar esse sistema. Não necessariamente, pode ser que o outro vai entender completamente errado a mensagem se ela for passada dessa maneira. Então, vamos ver onde a gente pode encontrar na Torá essa mensagem. Então, eu queria aproveitar da festa de Pesach, da qual nós viemos, não para falar de Pesach, mas para falar de uma passagem muito famosa da Agadá de Pesach, que muitas vezes as pessoas não entendem, não pode trazer comida no medão. Pode? Não pode. E voltando, que a gente fala durante a Agadá, que tem uma passagem que é muito famosa, mas muita gente não consegue entender o que essa passagem significa nos nossos dias, na nossa vida. Fala dos 4 filhos que estão sentados na mesa do Seder, mas fica parecendo uma coisa simbólica. Tem 4 filhos que estão aí, daqui a pouco vamos falar sobre cada um dos 4, quem eles são, mas parece, de onde surgiram esses 4 filhos? Quem falou que são 4 e não 5 e não 3? Então, vamos mencionar primeiro quais são esses 4. Um é chamado de Chacham. Normalmente, a tradução de Chacham, a gente fala o sábio. Outro é chamado Rasha, que muita gente traduz como perverso, mas já vamos ver isso daqui a pouco. Depois tem o Tam, que normalmente ele é considerado o ingênuo. E tem o quarto, que é Eino Yodea Lishol, é o filho que não sabe perguntar. Essa normalmente é a tradução literal que a gente dá na Agadá. Da onde os sábios extraíram da Torá que tem 4 tipos de filho? Isso que eu queria a primeira coisa mostrar para vocês. Eles não inventaram isso aqui do nada. Eles extraíram isso do fato que a Torá menciona 4 vezes: um dia o teu filho vai te perguntar tal e tal coisa e você responderá para ele: nós fazemos tudo isso porque saímos da terra do Egito e tal e tal e tal história. Por que a Torá precisa repetir 4 vezes a mesma história? Então os sábios do Talmud interpretaram que não é o mesmo filho fazendo 4 vezes a mesma pergunta. São 4 filhos totalmente diferentes. E por que eles são diferentes? Não porque um é melhor e outro é pior, mas porque as pessoas têm características e personalidades diferentes. Então o approach de cada filho para os pais sempre vai ser diferente. Então a resposta que você vai ter que dar para cada um dos filhos não pode ser a mesma resposta, porque eles têm naturezas diferentes. Então essa é a grande sabedoria da Agadá de Pesach para quem consegue acompanhar ela minuciosamente. Então vamos pegar algumas coisas dessa passagem. Em primeiro lugar, a Agadá fala, todas as Agadot estão assim, tanto Sefaradi, Ashkenazi, não importa a linha, fala assim: Keneged arba'a banim dibra Torá. A Torá falou perante 4 filhos. Só dessa frase já temos vários ensinamentos. Ensinamento número 1: tem 4 filhos. Quer dizer, a Torá está assumindo que tem 4 tipos de personalidades diferentes. Você vai falar que tem milhões, talvez, porque nenhuma pessoa é igual a outra. Mas, de uma forma geral, a Torá acha que as milhões de personalidades diferentes podem se englobar em 4 gerais. Vamos falar assim, 4 maneiras gerais. Bem-vinda. Tem lugar? Acho que tem lugar. 4 gerais. Segundo lugar, muito importante, como que a Torá chama eles? Banim. Todos são filhos de Deus. Todos são filhos iguais. Então já quero começar a mostrar para vocês que não é como a gente costuma olhar: tem um filho bonzinho, tem um filho malzinho. Não é isso que muita gente eu já vi que chega na visão de Pesach, tem o Chacham, que é o perfeito, e tem os outros 3 coitadinhos, que tem que virar Chacham também, mas ainda não viraram. Não é isso. Os 4 são filhos iguais. E eles têm que ser amados por igual. E o mais importante, Dibra Torá. O que quer dizer Dibra Torá? A Torá se refere para cada um dos 4 da mesma
importância, com a mesma importância. Quer dizer, a Torá não é uma Torá só para quem é sábio. É muito interessante isso. Muita gente fala, eu acho lindo esse negócio, mas não nasci para isso. Não tem não nasci para isso. Porque se você procurar bem, a Torá fala para todo tipo de pessoa. Para o bonzinho, para o malandro, para o safado, para o perverso, não tem alguém que para ele a Torá não foi falada, entendeu? Então não existe o cara chegar e falar, eu acho maravilhoso esse judaísmo, mas sabe, o negócio, não, é para você mesmo que foi falado. Mas eu tenho uma natureza muito difícil. Beleza, você vai ter que trabalhar essa natureza. Então vamos ver quais são os 4 tipos de pessoas que a Haggadah fala, e sem viajar demais. Eu acho que é bem prático, porque às vezes eu vejo pessoas explicando muito misticamente os 4 filhos. Eu acho que é bem simples e bem prático. Conforme o nosso costume de fazer aula express, eu vou tentar, em resumo, só falar cada um deles. Quem é o Raham? Então, eu falei, a gente traduz normalmente como sábio, mas não é necessariamente isso. Raham em hebraico, que vem da palavra chokhmah, tem a ver muito mais com humildade. O filho Raham, vamos ver quem consegue se enquadrar nesse tipo de pessoa. Raham é aquele cara bonzinho, certinho, que todo mundo olha para ele e fala, esse cara nasceu para seguir as regras. Uma pessoa que gosta de andar na linha. O cara gosta de andar na linha. Ele se irrita quando ele vê alguém passando farol vermelho, certo? Quando ele vê alguém não seguindo o negócio certo. Mas por natureza, não porque ele é muito religioso. Essa é a natureza dele. É uma pessoa obediente. Esse filho, normalmente, vai ser o queridinho dos pais, certo? Porque é aquele que normalmente faz tudo que a mãe manda, vai dormir na hora certa, convence até os outros irmãos, né? Como você está desrespeitando a mamãe? Então, esse filho, ou ele pode ser um empregado, eu falei, cada um imagina na sua situação, pode ser um empregado, é aquele que gosta de obedecer, ele tem uma natureza. Eu conheço pessoas que não eram religiosas, viraram religioso, mas ele próprio, eu falei, o que te encantou no judaísmo? Tem uns que gostam de mística judaica, outros gostam de história judaica, esse cara fala, não. Eu fiquei fascinado pelo código de leis judaicas. Por quê? Porque ele é um cara que sempre foi muito certinho. Então, qual era a busca dele? Ele queria achar um livro que manda tudo para ele o que fazer. Sabe, vai para a direita, vai para a esquerda. Quando ele encontrou o Shulchan Aruch, ele falou, encontrei minha vida. É isso que eu estava procurando. É uma natureza. Vem a Haggadah fala, esse filho, você acha que é perfeito? De jeito nenhum. Esse filho tem que levar um cutucão. Esse filho precisa aprender uma coisa. Olha que interessante. A Haggadah não veio para falar quem é, não é para julgar, esse é o bom, esse é o ruim. Como você precisa tratar um filho assim? E agora vamos tentar pensar juntos. Qual que é o problema de um filho desses? Uma pessoa que ela segue, vamos falar, o ponto bom dele é legal, que ele é humilde, que ele tem uma certa obediência. O ponto negativo é que ele não é questionador, que ele não tem uma busca mais profunda. Eu conheço pessoas assim, não sei se vocês conhecem, que muitas vezes eram super bonzinhos quando eram pequenos e de repente, em algum momento da vida se transformaram, viraram o contrário. Por quê? Pisaram em cima dele. Muitas vezes, o cara falou, o que me adiantou ser tão certinho, ser tão correto? E às vezes a pessoa, ela fica, não é? Às vezes a pessoa, ela fala, não adiantou para nada todo esse negócio. E ele vai para o outro lado. É muito perigoso uma pessoa ser apenas obediente. Então vamos ver o que a Haggadah fala para esse filho. O filho que ele é Raham, a Haggadah fala, olha, não pode comer nada depois do afikoman. Isso que está escrito na Haggadah. O que quer dizer não pode comer nada depois do afikoman? Todo mundo sabe o que é o afikoman. É um pedaço de matzá. Mas ele simbolicamente está simbolizando que na época do templo a gente comia um churrasquinho gostoso que se chamava Korban Pesach e você não podia comer nem beber nada depois do Korban Pesach. Por quê? A Torá fala, o gostinho da carne da mitzvah precisava ficar na boca da pessoa. O que você está querendo dizer para o Raham? Legal que você é obediente, mas tem que ter gostinho na vida. Você tem que ter prazer na coisa que você faz. Se você faz a coisa apenas por obediência, é muito perigoso. Porque é uma entrega total, você acaba esquecendo de você mesmo, as pessoas vão pisar em cima de você e um dia pode ser muito perigoso. Eu vou falar até em casos de religião. Às vezes uma pessoa se encontrou na religião, mas ele usou a religião como uma fuga da realidade. Porque o cara estava com problemas na vida, certo? Então ele fala, quer saber? Encontrei a solução para os meus problemas. Vou passar 1 ano na Yeshiva de Israel. Muito bom. Mas para isso o cara não fala mais com a família, não fala mais com os amigos. Ele acha realmente que ele foi viver num outro planeta, numa outra realidade. É muito perigoso. Porque às vezes quando ele volta, ele percebe que o mundo existe, certo? O mundo sim existe, não é só... Às vezes ele tem uma queda muito grande. Então tem pessoas que aconteceu isso. Passou 1 ano estudando, depois voltou, não quer saber mais de nada. Ou mesmo que ele quer saber, não é esse o caminho certo na vida. O caminho certo na vida é espiritualização
com os pés no chão. Então, qual é a educação para um filho raham? Mas não só para um filho, como eu falei, para um empregado, para alguém da comunidade. É legal que você é certinho, mas tem que perguntar de vez em quando. Você pode ter opinião própria, você tem que usar a tua personalidade. Quer dizer, não pode deixar uma pessoa ficar muito avoado, entendeu? Ao ponto que ele só quer obedecer. Pé no chão. Aí vamos para o segundo filho. Ele é chamado de Rashá, como eu falei. Mas Rashá não pode ser o perverso. Você acha que, imagina, você acha que a Agadá quer que você olhe para um dos seus filhos e fala, ó, esse é o meu filho perverso, o cara já nasceu mal. Não. Vamos traduzir mais bonitinho, mas eu acho que essa é a verdadeira definição de Rashá. É o rebelde, é o filho rebelde. O filho rebelde não necessariamente é mal, justo pelo contrário. Nós sabemos que as pessoas rebeldes, normalmente eles têm um potencial muito grande. Hoje em dia tem estudos sobre crianças que têm um problema chamado TDA. Já ouviram falar? Certo? Déficit de atenção, tem muita discussão sobre isso. Se é considerado até uma doença, porque tem tanta gente que tem, que talvez esse é o normal. Mas o TDA significa, a tradução é muito boa, porque quer dizer déficit de atenção, mas hoje em dia se sabe que não é verdade. Uma criança que tem um cérebro TDA, ele tem um cérebro mais acelerado do que os outros, então ele consegue ter atenção para um monte de coisas ao mesmo tempo, por isso que ele não consegue se concentrar em nada, mas na verdade ele tem uma intuição muito forte. Então hoje tem estudos que grandes gênios da história não eram bons na escola, não eram nada bons na escola, mas eles eram gênios. O Einstein foi assim, Mozart, Beethoven, eles não eram o padrão normal, mas eles conseguiram descobrir coisas que pessoas comuns talvez não conseguiam. Qual é o ponto que eu quero trazer? O Rashá, ele é aquele filho que ele é o contrário do primeiro. Ele é contra o sistema, certo? Então normalmente ele vai ser contra as regras da escola, ele vai ser contra as regras da família, a mãe fala uma coisa, ele quer fazer o contrário. Então tem duas formas de lidar com isso. Tem pais ou professores que vão entrar na briga, certo? Vai falar, como você falou assim com o teu professor? Como você falou assim com o teu pai? Como você falou assim com tua mãe? E entrar no pé da letra, na chutzpah, né, que a gente fala, que ele é um filho que está desrespeituoso. Mas aí você corre o risco de perder o potencial daquela criança. Então o que a Agadá fala quando tem um filho que é assim? Hake etinav. Sabe o que é hake etinav? Muita gente já vi que fala que quer dizer bata nos dentes dele, mas não é isso. Hake, bata é com raf, aqui é com kuf. Hake etinav quer dizer, em hebraico, hake quer dizer tira a afiação do dente dele. Ele tem um dente muito afiado e você precisa desafiar, tirar o fio, vamos falar assim, do dente dele. Isso significa assim. Isso que ele está com essa cara de raiva, de rebelde, de revoltado, é só aparência. Ele é muito mais bonzinho do que realmente parece. Se você não ligar tanto para os dentes dele, quer dizer, se você não olhar para essa raiva dele e você olhar o interior, essa criança está chorando por dentro. Essa criança, na verdade, ela está querendo encontrar o seu espaço dentro da casa, dentro da sociedade, ele não está achando. Então, olha que bonito como a Agadá continua falando. Lefi shehotzi atzmo minaklal, assim está escrito, kafar baikar. Sabe por que ele chutou o pau? Sabe por que ele está assim? Não porque ele tem provas contra a existência de Deus. Isso são desculpas que vêm depois. Normalmente, uma pessoa abandona o judaísmo ou ele abandona a sua família porque ele não achou espaço para ele dentro daquela sociedade. Muita gente fala, muito bonito isso aí, mas eu não me encontro, eu não me vejo aí com vocês. Por que a pessoa ela não acha espaço? Ou porque ela não recebeu carinho suficiente, que muitas vezes acontece, ou porque as pessoas, professores e os mais velhos, não deram atenção para a genialidade, às vezes, dessa criança e para as boas perguntas que ele tem. Então, muitas vezes a criança vem fazendo uma pergunta muito cabeluda, os pais não sabem como responder e falam, isso aqui não pode perguntar. Um judeu não faz esse tipo de pergunta. Quer dizer, quando a gente começa a responder dessa forma, aquilo vai ficar entalado e uma hora vai acabar aparecendo. Eu estava vendo uma pesquisa que teve nos Estados Unidos de um grande professor de faculdade, que ele se chamava John Hopkins. Ele fez uma pesquisa num bairro muito pobre americano, tipo uma favela de lá, acho que não chega a ser favela, mas quase nesse nível, como que as crianças seriam no futuro. Então os alunos foram lá e eles entrevistaram 200 crianças. Depois de toda a pesquisa, conversando com eles, eles chegaram na conclusão que provavelmente 90% dessas crianças iam acabar, pelo menos algum dia na vida deles, na prisão. Eles iam ser presos algum dia. Passaram-se 25 anos e um outro professor daquela faculdade queria ver o que deu com aquela pesquisa. E ele mandou outros alunos naquele mesmo bairro. Procurou aquelas crianças, que eram crianças agora seriam adultos,
E ele descobriu que 180 delas ainda moravam naquela região. Então resolveram pesquisar e entrevistar esses ex-alunos. E eles tiveram uma grande surpresa. Apenas 5 desses alunos já tinham passado alguma vez pela delegacia, pela prisão, e todo o resto não. Tinha bom emprego, família, estavam bem estruturados na vida. Eles ficaram impressionados, era contra o primeiro estudo. Então eles queriam saber o que tinha acontecido. Começaram a perguntar para os alunos. Quase todos falaram a mesma resposta. The teacher, a nossa professora. A gente tinha uma professora na escola e ela que nos ensinou isso aqui. Falaram, mas tá bom, uma professora conseguiu modificar toda uma geração? Queriam descobrir quem é essa professora. Foram na casa dela, uma velhinha, né? Ela já era uma senhora quando ela era professora, agora ela já estava uma velhinha. E foram conversar com ela. O que você fez de especial com teus alunos, com essa geração que tinha tudo para dar errado, e eles deram certo. E ela falou, não fiz nada especial, eu ia todo dia, acordava de manhã, dava aula para eles, anos e anos fiquei nessa profissão. Não, mas não pode ser, alguma coisa você fez, eles tinham tudo para dar errado e deram certo. Até que no meio ela estava tipo assim, rindo, ela suspirou e falou, how I love those kids, como que eu amava aquelas crianças, sabe? Ela deu uma suspirada, ela não estava respondendo. E aí eles falaram, aqui está a resposta. Uma coisa, ela amou as crianças. Eles não tinham carinho em casa. Qual que é o maior problema que tem nessas comunidades? Não é por causa da educação, porque você aprendeu o Aleph Beit melhor. O cara não teve carinho em casa, ele não teve um bom exemplo em casa, ele não teve espaço dentro da casa. A professora deu amor para essas crianças. O amor que ela deu mudou toda uma geração. O filho Rachá, ele não era Rachá porque ele está afim de ser mal. Não existe um ser humano. A Torá não acredita que tem um ser humano que nasceu falando, eu nasci para ser do Satanás. Não existe isso aqui. Ele é do bem, certo? Ele tem muito potencial. Não enxergaram o potencial dele, ele ficou revoltado, é só isso. Então o Rachá, a gente só precisa falar para ele isso. Vamos para o terceiro. O terceiro é o filho Tam. Eu falei, todo mundo traduz como ingênuo, mas não é isso que é o Tam. Não é o bobinho. Bobinho é uma questão intelectual, tem gente mais inteligente, menos inteligente. Tam é uma personalidade confusa. É uma pessoa que ela não sabe tomar decisões. Vocês vão ver que todo mundo, pelo menos eu, mas acho que cada um pode se enquadrar pelo menos um desses 4. O cara não sabe tomar decisões. Por quê? Ele gosta de dançar em todas as festas, como se fala em português, certo? Ele gosta de dançar. Então, ele quer um pouquinho desse prazer, ele é um pouco daquele prazer. E a gente, hoje em dia, principalmente, é lavado de todos os lados com um monte de informação. Né? A gente recebe informação dos pais, a gente recebe informação da sinagoga, a gente recebe informação da internet. E tudo aquilo vai entrando. Então, qual que é a pergunta do Tam? Você pode ver na Haggadah. Ele fala, mazot. Ele parece um bobo, porque ele fala, mazot. Sabe aquele cara que está perdido? Ele chega assim e fala, eu não sei mais o que é cada coisa. Então a pessoa ela começa a tentar a viver um pouquinho de cada coisa. Então eu sou um pouquinho kasher, mas um pouco não kasher. Eu sou um pouco... Porque a pessoa ela está querendo, sabe? Ela não se entrega, vamos falar assim, para nada na vida. Ela fica em cima do muro. Qual é o perigo disso? Como eu falei, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O Rachá tem um lado bom, o Raham tem um lado... Qual é o lado bom? Que ele é um cara mais open-minded. Ele é um cara mais flexível, mas tem um grande perigo. Que quando chegar coisas sérias na vida, o cara não consegue tomar uma decisão. Por quê? Porque ele não está disposto a perder nada. Então o Tam, ele é uma pessoa, já que ele quer tudo, ele não tem frustração. Qual que é a solução? Fala Haggadah de Pesach. Fala para ele, Deus nos tirou do Egito com mão forte. Às vezes precisa de punho firme. Não adianta ser muito bonzinho, não adianta ser muito molenga na vida, porque se você não for durão de vez em quando com você mesmo, o negócio não vai funcionar. Mas voltando para a educação, isso o certo é fazer quando a criança ainda é pequena. E às vezes os pais não podem mimar tanto o filho ao ponto dele nunca tomar decisões próprias, porque vai chegar uma idade que ele não vai saber fazer isso. Então é isso que a Haggadah está falando. Se você vê um filho que ele já tem essa natureza meio, sabe, todo duvidoso o tempo inteiro, bota ele na raia, sabe? Às vezes você tem que botar ele numa situação difícil e não ajudar. Deixa ele decidir sozinho, porque senão um dia vai ter coisas sérias que ele não vai saber decidir. Quarto e último filho. Esse é o mais complicado. A gente vai ver. Eino yodea lishol. Não é que ele não sabe perguntar, porque a tradução literal é não sabe perguntar. Existe alguma pessoa que não sabe fazer pergunta? Todo mundo sabe fazer perguntas. Às vezes você vai até... Eu vou numa aula, não aqui todo mundo... São alunos exemplares, mas às vezes você vê que você está falando...
pessoa não está nem prestando atenção, ou às vezes numa conversa, sabe? Você está batendo papo com alguém, o cara está lá no celular, de repente fala, sério? Mas me conta melhor esse negócio. O cara não está nem ouvindo. Que você... Fazer pergunta é fácil, entendeu? Mesmo quem não prestou atenção pode fazer pergunta. Então, Eino Yodea Lishol não é que o cara não tem o que perguntar. Então, vamos ver bem a palavra. Eino Yodea Lishol. O que é Yodea? Yodea, se você pega, sabe. Mas não é só sabe. Se você pega na Torá, a palavra Ladat é uma coisa muito mais íntima. Por exemplo, qual é a prova? Logo no Bereshit, no Gênesis está escrito, olha como está escrito entre Adão e Eva. Adão conheceu Eva e ela engravidou. Meio estranha essa história, né? Você conhece uma mulher, ela já engravidou? Então, daqui nós aprendemos que a palavra Yadá em hebraico quer dizer relação íntima entre o casal. Não sei se vocês sabem, a Torá ela não fala o ato diretamente falando, a Torá fala Yadá. Então olha que interessante, conhecimento quer dizer conexão. Então, Eino Yodea Lishol, não é que ele não sabe fazer perguntas, ele pode fazer qualquer pergunta, mas nada incomoda ele. É uma pessoa que nada mexe com ele ao ponto que ele quer fazer uma pergunta. Em outras palavras, é o filho indiferente, é o filho apático. Aquele cara que chega na mesa, sabe, tipo assim, mais ou menos essa cara, só para, é mais um teatro, acho que vai definir melhor. O cara chega, sabe, tipo, a mãe fala, matzah, matzah, o outro quer hametz, hametz. O que derem para ele vai fazer. Ele não está nem aí com nada. E eu vejo hoje em dia muitas crianças, mas adolescentes, certeza, mas que começam a pegar essa tendência de uma certa frieza pela vida. Agora, olha a mensagem da Agadá. Muita gente pensa, o cara é assim por natureza, ele é meio frio, ele não tem coração, é um cara meio insensível. Diz a Agadá de Pesach, nada disso. Em primeiro lugar, saiba, não existe ser humano frio. Não existe. Por mais natureza e cabeça fria que a pessoa pode ter, pega um bebê. Você conhece algum bebê frio? Não existe isso. Tem o mais animadinho, tem o menos animadinho, certo? Tem o mais fofinho, menos fofinho. Mas não é um bebê, ele chora, ele se agita, certo? Ele se impressiona, ele é curioso, ele gosta de mexer na tomada. Onde você perdeu isso? Essa que é a pergunta. Onde, em algum momento da vida, a pessoa pode ter perdido isso? Sabe por quê? Então olha que interessante. O Eino Yodea Lishol, ele não é frio. Ao contrário, deve ser que ele era muito sensível. Ele era mais sensível que as outras pessoas e ele se machucou. Em algum momento da vida, alguém machucou ele, ou várias pessoas, ele tentou se relacionar, não foi recíproco, ele se entregou demais, a outra pessoa não se entregou tanto quanto ele achou que ele deveria. Várias experiências assim, o que fazem? Bloqueiam uma pessoa. Deixa o cara bloqueado. Então, quando você vai ver uma pessoa que normalmente ele é apático, ele não nasceu assim, ao contrário, ele teve experiências negativas e por isso ele resolveu, quer saber, é melhor eu me bloquear, é inconsciente, não é conscientemente que isso acontece, mas inconsciente, é melhor eu me bloquear do que sofrer. Como entrar no coração, agora é o mais difícil, como entra no coração, porque beleza, a gente bota o cara mais pé no chão. O rebelde, ele tem muita energia, você só precisa canalizar aquela energia para as coisas boas. O confuso também está vivo, só precisa de uma direção, só precisa de pulso firme. Mas esse quarto filho não tem energia, aparentemente ele está morto. Eu vi até uma coisa interessante, tem um escritor famoso americano que se chamava Mark Twain, já ouviram falar? Ele escreveu uma vez um dos livros dele, uma coisa interessante, ele falou, antes de eu morrer, quando eu estiver bem velhinho, eu quero me transferir para a Inglaterra. Falaram, por quê? O que você quer ir morar na Inglaterra antes de morrer? Ele falou, não, porque aí a transição depois vai ser mais fácil. Ele estava zoando dos ingleses, porque os ingleses são muito frios, até os americanos. Então ele estava querendo dizer, os caras já são semi-mortos. Ele estava fazendo uma piada, mas o que ele estava querendo se referir? Tem pessoas que por algum motivo, para não sofrer, resolvem levar a vida meio morta, porque se eu me empolgar demais, a queda depois vai ser pior. Então, quer saber? Não se empolga, você não percebe isso aqui? Quer dizer, a pessoa vai cada vez mais, vai esfriando. Esse é o Yonodea. Eino Yodea Lishol, o cara não se toca mais com nada, nada mais incomoda ele. O que você faz com esse filho? Olha que interessante que a Agadá fala. Não, fala a Agadá de Pesach. At ptach lo. Para os feministas, aqui tem uma coisa interessante. É o primeiro lugar, não, um dos raros lugares que a gente vê que a Torá falou no feminino, propositalmente. Normalmente sempre fala numa linguagem masculina, óbvio que inclui homens e mulheres, mas normalmente a Agadá fala atá. Aqui fala não, at, no feminino. At ptachlo, sabe o que quer dizer isso aqui? Só tem um jeito.
precisa revelar o nosso lado, dos homens também, mais feminino. Não quer dizer afeminado, mas quer dizer que todo mundo ele tem um lado mais machão, vamos falar assim, e tem um lado mais sensível. O único jeito de chegar no coração de um filho assim, que ele não se importa com nada, é atptachlo. Você precisa abrir o coração dele. O teu lado feminino, mais delicado, mais sensível, mais vulnerável, é o único que pode chegar lá. Como? Aí a Agadá continua. Você vai falar para ele, olha o passuco da Torá. Ba'avur ze asa Hashem li betzeti mimitzrayim. Isso é o que Hashem fez para mim, no singular, primeira pessoa do singular, ao sair do Egito. O que quer dizer isso? Uma dica muito prática. Você só vai conseguir mexer no coração de uma pessoa que está tapado se você falar sobre você. Se você for sincero, espontâneo e aberto com ele. Não vem com palestrinha, não vem com discursinho, certo? É igual eu vou chegar um cara que ele está, por exemplo, frio com o judaísmo. O cara não quer nem saber. Não adianta chegar para ele, meu amigo, você não sabe, tem um Chofetz Chaim lá, tem um pirush muito bonito da Torá sobre Megilat Esther. O cara não quer nem saber. Mas se eu chegar para ele e falar uma experiência que aconteceu comigo ontem, falar, ontem eu estava lá andando de carro e me aconteceu tal coisa, eu senti Deus. Pronto, pelo menos eu estou falando de... O que a pessoa quer ouvir? Ele quer saber se eu acredito, ele não quer saber o que está escrito no livro, ele quer saber, eu aqui, Rabino Dudu, acredito no que eu estou falando ou não acredito no que eu estou falando? Mas isso não é só em relação ao judaísmo, é em relação a tudo na vida. Se tem uma pessoa que ela está, por algum motivo, bloqueada, e você quer ajudar essa pessoa, só tem um jeito, amizade verdadeira. Você vai ter que ser sincero, você vai ter que mostrar tuas fraquezas, você vai ter que mostrar quem você é, e na hora que ele vê que o amigo dele também tem problemas, ele vai ver que todo mundo sofre na vida e todo mundo se machuca, aí ele vai perceber que isso faz parte, é normal. Mas se você não tocar no coração dele, ninguém vai tocar. Então essa aqui é a dica da Agadá para o quarto filho. Usa a tua sensibilidade, usa teu lado mais feminino e abre o coração dele através de contar experiências particulares e você realmente estar disposto a falar com ele olhos nos olhos, sem desviar do assunto. Resumindo a história, para a gente finalizar, olhando dessa forma, o que eu estava querendo mostrar para vocês, que a Torá considera que tem 4 tipos de personalidades de uma forma geral. Tem aquele que por natureza é um certinho, tem outro que por natureza é mais rebelde, tem outro que por natureza é mais confuso, tem outro que por natureza é mais apático ou virou mais apático. Agora, a Torá, ela fala para todos os tipos de pessoa e a gente precisa saber lidar com a pessoa que está perguntando. Às vezes a pergunta é a mesma, só que a intenção é totalmente diferente por trás e somente dando importância para cada pessoa de acordo com sua natureza e não generalizando, sabe? Eu não posso generalizar uma classe de alunos, eu não posso generalizar em qualquer área da vida. Vamos dizer que eu tenho uma empresa, eu tenho empregados, eu quero que vai... mas eu falei e metade não entendeu. Então você não falou direito, porque os empregados têm natureza diferente. Então se a gente não souber lidar com as características particulares de cada pessoa, então a gente não consegue chegar na essência deles. Só quero finalizar que o maior sábio de todos os humanos, que foi até hoje em dia o rei Salomão, de acordo com a Torá, está escrito que ele era tão sábio que ele conseguia falar 3.000 exemplos para cada ideia que ele tinha. Essa é a demonstração de sabedoria. Pergunta a Hassidut, mas tudo bem, então ele era muito criativo, né? Tinha uma imaginação fértil, fazer 3.000 exemplos. Mas por que isso mostra que ele era o verdadeiro gênio? Então a Hassidut explica, não é só que ele falava 3.000 parábolas, 3.000 exemplos. Ele conseguia descer uma ideia 3.000 níveis de pessoas diferentes. Não é só 3.000 exemplos, quer dizer, ele conseguia, vamos dizer, pegar 3.000 tipos de pessoas, desde o Einstein até uma criança de 5 anos, e ele conseguia passar a mesma ideia para os dois. A pergunta é como ele tinha essa capacidade? Porque ele conseguia pegar a essência da ideia. É muito raro isso. Uma pessoa que ela pega a forma da ideia, ele não pegou a essência. Então, às vezes eu consigo conversar com Einstein, mas eu não sei falar com uma criança de 5 anos. Tem gente que sabe falar com a criança de 5 anos, mas não sabe falar com... Porque ele pegou o formato. Alguém que pegou a essência, ele consegue falar com todo mundo. Essa é a mensagem. Um pai, um educador, um líder, se você sabe onde você quer chegar, a linguagem vai aparecer sozinho. Pode ser para uma criança de 5 anos, pode ser para um adulto, pode ser para um velhinho. A linguagem vai aparecer. O mais importante é a pessoa saber onde ele quer chegar. Mas se a gente tem a essência, se a gente tem o valor, a forma, ela vai ser uma questão de adaptação e a gente consegue falar. Então o mais importante é que a intenção seja boa, a pessoa saber onde ele quer chegar e automaticamente ele vai conseguir
respeitar a natureza de cada um e perceber que ninguém é mal por natureza, ninguém é apático por natureza, ninguém é travado por natureza. Ele ficou assim por algum motivo, mas com muito amor e carinho, igual a gente viu daquela professora. Não existe algo que não pode ser curado. No final, todos nós queremos atenção, todos nós queremos ser amados, todo mundo quer um espaço no mundo. E quando a pessoa encontra o espaço dele, ele quer se conectar com a Hashem, ele quer se ligar com a verdade, sem dúvida nenhuma. Shkoyach, Chazak Baruch.